especial para você, meu irmão evangélico. Você que um dia abandonou a Igreja Católica para se unir a um grupo cismático. E longe de mim te criticar ou te apedrejar por isso. Eu quero começar esse vídeo dizendo que eu entendo perfeitamente o que você está passando e o que está acontecendo com você. E não é por acaso que você veio parar nesse vídeo. Você que um dia deixou a Santa Igreja, provavelmente teve pais católicos e tenho certeza que da melhor forma que eles puderam, eles fizeram o possível para apresentar Jesus a você. Talvez você tenha sido batizado, talvez você tenha feito a sua primeira comunhão, talvez tenha crismado também. Mas um dia, por essas coisas da vida, influenciado por amizades, por sentimentos, pelo desespero de uma doença, muitas pessoas deixam a igreja em busca de cura. Existem pastores que prometem a cura aos seus fiéis e pessoas que estão desesperadas com alguém da família doente fazem qualquer coisa em busca de alívio, em busca de cura para os seus entes queridos. Inclusive, eu conheci no Paraná um jovem senhor que havia se convertido, entre aspas, numa dessas igrejas cismáticas. Uma igreja que já esteve em alta no nosso país, que tem um pastor de voz rouca que gosta de usar chapéu. E esse rapaz, ele contava o seu testemunho da cura de um câncer. Segundo ele havia tocado nas roupas do pastor e tinha ficado curado. Então ele imediatamente parou de fazer o seu tratamento médico. Ele chegou a ir até na sede dessa igreja e contar na televisão o seu testemunho. O fato, meus amigos, é que ele não estava curado. Ele continuava doente. Quando eu conheci ele, eu propus que ele refizesse os exames para comprovar a cura e inclusive para que esse testemunho de cura fosse ainda mais sólido, né? Ele me disse que jamais faria isso porque era uma forma de colocar em dúvida o poder de Deus ou a cura que Jesus tinha feito na vida dele. Meus amigos, infelizmente, ele veio a falecer e da forma mais pavorosa que você puder imaginar. Eu estive visitando e orando por ele nos últimos minutos da sua vida. Cheguei a passar mal quando entrei no quarto e vi a situação que ele estava. Depois que ele faleceu, os pastores da tal igreja não apareceram nem mesmo para fazer o velório. A única coisa que eles queriam dele, ele já não poderia mais dar. Olá a todos, meu nome é Iveson Caio e eu sou o dono deste canal do YouTube. Bem, este vídeo é o vídeo do Jean-Pierre Verdana, um ex-pastor da Assembleia de Deus que se converteu à Santa Igreja Católica, voltou para casa, para a Santa Igreja Católica. Bem, este é um testemunho dele de algo que ele passou e viveu nas igrejas protestantes. Isso ocorre muito. Muitas pessoas morrem, infelizmente, confiando nestes falsos pastores, nestes lobos vestidos de ovelha. E é justamente isso que o ex-pastor Jean-Pierre ele está falando. É interessante como ele coloca, ele diz: aquilo que o rapaz poderia dar, o homem poderia dar, ele já não pode dar mais. E o que será isso? Eu explico, é o dinheiro, o dinheiro.
Pois nessas igrejas protestantes, o que há mais é ganância, ambição e teologia da prosperidade. Dizem que se você não é rico, então Deus não está contigo. Citam muito Salomão, mas esquecem de Jó. Esquecem que Jó passou por um momento difícil na vida dele, e ele não abandonou a Deus. E tudo para esses protestantes e pastores, principalmente, que são os líderes deles, é o bem material, riqueza. É tanto que eu coloco em meu Instagram o seguinte, deixe-me pesquisar aqui, eu coloco isto no meu Instagram, que faz total sentido. Na verdade, não está nem no meu Instagram. Tá aqui mesmo no meu canal do YouTube. Basta eu acessar aqui o meu canal do YouTube e vemos qual é a diferença entre o protestantismo e o catolicismo. Vejam bem, qual a diferença? Cá está. A diferença clara. Qui pridie quam patere tu, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum a te deum Patrem sum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est in corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo quoscum cenatum est, accipins et preclarum calicem, in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Bom, esta é a diferença clara entre o catolicismo e o protestantismo. No catolicismo há a verdade, há o corpo de Cristo. Só no catolicismo há o corpo de Cristo. Por quê? Porque só no catolicismo há a Eucaristia. No protestantismo, muitos dizem, não, mas nós temos a ceia do Senhor, mas não é o corpo de Cristo, porque só é o corpo de Cristo quando é consagrado pelas mãos consagradas do padre, o padre devidamente ordenado que consagra o corpo de Cristo.
e ocorre a transubstanciação. Sem o sacerdócio não há corpo de Cristo, ou seja, no protestantismo não há sacerdócio, então também não há o corpo de Cristo. Então, se você é protestante, saia já dessa heresia, desse cisma e volte para a Santa Igreja Católica. Quantos protestantes estão se convertendo? Quantos protestantes se convertem? E no protestantismo o que resta é um entretenimento. É um entretenimento, porque tudo se resume a entretenimento no protestantismo. A maior igreja protestante é a que há mais entretenimento. Essa é a verdade, a clara verdade, que as pessoas precisam enxergar. Vamos continuar aqui com o restante do vídeo do ex-pastor Jean-Pierre. E peço a você para ajudar este apostolado. Ajude com simplesmente lendo o QR Code que está aparecendo no canto superior da tela e adquirindo os e-books de defesa da fé católica, o Católico Sim e Daí e o 95 Teses para Ser Católico. No livro Católico Sim e Daí, existem 38 argumentos bíblicos e históricos para você, católico, defender a sua fé dos ataques protestantes. Ele vai lhe equiparar com tudo que você precisa para responder os mais comuns ataques protestantes. Então, basta ler este QR Code ou então clicar no link que vai estar na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vamos terminar de assistir aqui o vídeo deste ex-pastor evangélico. Ele era da Assembleia de Deus, Jean-Pierre Verdana. Então a família me chamou e eu fui fazer as exéquias e também o sepultamento do corpo. Essa é uma história verídica que eu quero refletir com você nesse momento. Quem sabe os seus olhos já estão começando a se abrir para a verdade. Quem sabe você já tenha começado a perceber o interesse que esses senhores têm por você. E agora a sua reflexão é de dor, de angústia. E é interessante eu pausar e contar um trecho de minha história, que é a seguinte. Eu já fui protestante e eu saí do protestantismo e me converti à Santa Igreja Católica, após estudar e entender que a verdade habita na Igreja Católica, que a Igreja Católica é a guardiã da verdade. E na minha saída, houve algo anterior à minha saída que me magoou muito no protestantismo, que é algo que o ex-pastor Jean-Pierre ele comenta. E eu já comentei anteriormente que é relacionado ao dinheiro, ao interesse financeiro que tantos pastores lobos vestidos de ovelha têm pelos fiéis, né? Na verdade, eles têm um interesse imenso no dinheiro do povo. E por isso que tantos são ricos. Bem de vida, com carrões. Eu posso citar Edir Macedo, R.R. Soares e tantos outros lobos vestidos de ovelha. Bem, houve um dia em que eu tinha, acredito que 10 anos, eu não lembro bem qual a idade que eu tinha, mas eu estava com minha mãe na Igreja Batista. Na Igreja Batista de Casa Caiada, em Olinda, Pernambuco. E nesta igreja houve um momento do ofertório. E o pastor simplesmente disse que só seria abençoado quem desse dinheiro. Só seria abençoado quem ofertasse. E eu e minha mãe estava passando por uma situação econômica muito ruim e não tínhamos dinheiro para ofertar. Então fiquei com isso no pensamento. Então, poxa, eu não serei abençoado, pois eu não tenho dinheiro para dar a esse pastor. Então eu fiquei com isso na cabeça e comentei com minha mãe no carro. Quando a gente saiu da igreja, entramos no carro, fomos para casa e eu comentei: mãe, você viu que o pastor falou que só seria abençoado quem desse oferta? Ela não tinha prestado muita atenção nessa parte, mas ela disse: mas isso é totalmente errado, Caio.
Eu falei, pois é, mãe, mas eu escutei isso e fiquei muito triste, porque a gente não tinha dinheiro para dar. Então ela disse, Caio, a gente nunca mais vai pisar os pés nessa igreja daqui de Casa Caiada. E realmente fizemos isso, nunca mais fomos lá. Fomos para outras igrejas protestantes, que na época ainda não tinha me convertido à igreja católica, mas eu já notava o quão errado é o protestantismo. O quão errado são esses pastores lobos vestidos de ovelha. Eu fiquei altamente magoado com isso. E quando eu faço os vídeos aqui, quando eu tenho esse apostolado de defesa da fé católica contra o protestantismo, as pessoas geralmente não entendem. Não entendem o porquê atacar tanto o protestantismo, o porquê apontar o dedo e dizer que está errado. Mas aqui eu explico. Por conta de situações como essa. Quantos e quantos outras crianças não estão também sofrendo, vendo que a família não tem dinheiro para dar e os pastores dizem que quanto mais dinheiro dá, mais prosperidade terá, que só será abençoado quem der dinheiro. O protestantismo é um erro que nunca deveria ter existido. E que já que existe, temos que combater com todas as nossas forças, porque é uma caridade que fazemos às pessoas, para que as pessoas saiam do erro e para que esses pastores, lobos vestidos de ovelha, possam botar a mão na cabeça e se converterem. E não é errado se converter ao catolicismo, à verdadeira fé, ao verdadeiro cristianismo. Vejamos o exemplo que aqui está, do ex-pastor protestante Jean-Pierre Verdana. Ele simplesmente converteu-se à Igreja Católica, voltou para casa. E o nosso Pai vos espera. Se você está assistindo e é um pastor ou é um protestante que deixou a igreja, ou mesmo você que nunca frequentou a Igreja Católica, dê uma chance para a Igreja Católica. Dê uma chance para a Igreja Católica, porque só nela há salvação. Extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. E é fora da Igreja Católica Apostólica Romana que não há salvação. Então volte para casa. Assim como a parábola do filho pródigo, nosso Pai vos espera. E é importante eu falar e destrinchar um pouco o que significa o extra ecclesia nulla salus. É sempre importante eu falar isso. Existem dois tipos de ignorância. A ignorância invencível e a ignorância vencível. Eu tenho certeza que você faz parte da ignorância vencível, que com estudo e dedicação você pode se converter à Igreja Católica. A ignorância invencível é aquela que não é vencida por meio de estudo e que a pessoa não tem a possibilidade de converter-se. Por exemplo, uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus e tem a impossibilidade de escutar. Por exemplo, um país da África que proíbe o cristianismo, que proíbe qualquer tipo de Bíblia. Então essa pessoa ela vai entrar na ignorância invencível, que é aquela que não se vence realmente. E que Deus, em sua misericórdia, pode, sim, levar essa pessoa para o céu, se ela for uma pessoa justa. Mas, ao meu ver, você que está me assistindo, você, já por ter acesso à internet, você já não está mais numa ignorância invencível. Porque você tem acesso a uma multidão de informações. Basta você acessar o canal do Padre Paulo Ricardo e buscar a respeito da fé católica. Busque Padre Paulo Ricardo no YouTube. Lá tem diversos vídeos. Você pode buscar por temática. Por exemplo, Padre Paulo Ricardo, adoração a imagens, ou algo do tipo, algum termo relacionado a isso. E você vai achar algum vídeo dele falando a respeito. E se você tiver condições de comprar um e-book de defesa da fé, que você sendo um protestante, querer aprender o que é a fé católica, esse e-book também vai servir para você. Se você tiver condições de comprar, você pode acessar aqui o QR Code, ou o link na descrição, ou no primeiro comentário fixado, e comprar. Caso você não tenha condições de comprar, por favor, me mande uma mensagem no Instagram, @ivsoncaio. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo também. Se você não tiver condições de comprar, eu mesmo lhe envio de graça tanto os meus 2 e-books, Católico Sim e Daí,
38 argumentos bíblicos e históricos para defender a sua fé dos ataques protestantes, como o livro 95 teses para ser católico, fortaleça a sua fé. Eu lhe envio de graça, se você não tiver condições de comprar. Tanto esses 2 livros como outros, para realmente você entender o que é o catolicismo e entrar de vez para a fé católica. Porque é muito lindo ser católico. E é muito triste ver que pessoas estão fora do catolicismo e estão sendo enganadas, roubadas por pastores lobos vestidos de ovelha. Vamos continuar com o vídeo do Jean-Pierre. De sofrimento. E eu sei que você foi fazer parte dessa igreja com as suas melhores intenções. Eu sei que o seu desejo era servir a Deus. E ao deixar a casa do Pai, você tinha a impressão de que estava tomando a decisão certa e de que você estava agradando a Deus através disso. Mas talvez você tenha descoberto que as coisas não eram bem assim. Talvez, como o filho pródigo, hoje você se veja no meio de um povo que não é o seu, no meio de uma família que não é a sua, e você se sinta abandonado, você se sinta isolado, você se sinta deslocado, reticente na maioria das coisas que você convive. Talvez você começou a perceber que o discurso que se faz nos altares não é a prática do dia a dia. E normalmente essas igrejas cismáticas são formadas por famílias inteiras, todos parentes, diáconos, presbíteros. Realmente isso é verdade. Eu mesmo tenho um tio, se chama Luiz Tavares, que ele é pastor presidente da Assembleia de Deus. E assim, ele envolve toda a família. É algo estrutural, é uma família inteira. E você que é da Assembleia de Deus ou é um protestante de outra denominação, se você pensa que irá crescer dentro deles, tem duas possibilidades. Você crescer realmente, se tornar um lobo vestido de ovelha, ou você permanecer a sua vida inteira tentando crescer no meio deles e não conseguir, porque realmente as portas estão fechadas para muitos que são honestos. Se você não faz parte, não participa da corrupção deles, eles não vão lhe colocar em altos cargos, porque você é uma pessoa boa. Se você for uma pessoa boa, eles notarão isso. Eles notarão isso e não lhe colocarão em altos cargos, não lhe darão muitas responsabilidades. Ou até farão isso, mas você ficará lá de inocente e sem saber o que ocorre por debaixo dos panos. Por debaixo dos panos, assim que as pessoas dão as ofertas, esses pastores dividem entre si e vão fazer coisas erradas. Essa é a verdade. Evangelistas, pastores, são todos de uma mesma família e você percebe que não tem a cor do sangue que deveria ter ou que seria necessário ter para que você estivesse ali. É exatamente nesse ponto que você começa a se questionar e dá uma vontade de jogar tudo para o alto e abandonar tudo de vez. Mas também são nesses momentos que Jesus te faz um convite muito especial. Jesus talvez esteja te dizendo através de todas essas situações: venha, meu filho, volte para a minha casa, volte para a minha igreja, a única e verdadeira igreja de Jesus Cristo. Por que eu chamo de cismáticas essas igrejas? Porque se você for ter conhecimento, todas elas começaram com uma briga ou com um desentendimento. Esse pastor brigou com aquele e abriu outra, o ciclano brigou com o beltrano.
totalmente verdade. Igrejas protestantes são formadas a partir de brigas. Por que a gente vê tanta igreja protestante? Se você for investigar e estudar a história de cada uma delas, você vai entender que é absolutamente verdade o que Jean-Pierre está dizendo. Que nasceram a partir de brigas. Uma briga muito famosa aqui no Brasil é entre o Edir Macedo e R.R. Soares, salvo engano. O Edir Macedo brigou com o R.R. Soares, aí ele pegou e fez uma outra igreja. Deixa eu ver aqui. R.R. Soares e Edir Macedo. R.R. Soares e Edir Macedo. Olha só. Em guerra. Aqui vemos já que é uma guerra entre eles, ó. Em guerra com a Universal, Band negocia aluguel. Bem, é literalmente isso. São guerras e mais guerras. Guerras e mais guerras. E quanto mais guerras, mais divisões, mais igrejas, mais pessoas enganadas. Precisamos tirar o povo do erro. E tirar o povo do erro, contar a verdade, falar a verdade, é um ato de caridade. Pode parecer duro, pode parecer cruel muitas vezes, mas a verdade tem que ser dita. Tem que ser dita. Tem que se libertar as pessoas da escravidão do erro. E o protestantismo é nada mais, nada menos do que um erro. E abriu outra e briga aqui, e abre lá e briga aqui, e um diz que esse é o meu ministério, aquele diz que é o teu ministério, é nosso ministério, e essa é a igreja do pastor fulano de tal e a igreja do pastor Beltrano. E eu tenho o prazer de dizer que hoje faço parte da igreja que não pertence a pastor, que não pertence a padre, mas uma igreja que pertence a Jesus Cristo, o nosso sumo pastor. Nossa Senhora te convida a retornar para a única igreja que não foi aberta ou criada por cismas, por brigas, por discórdias, mas foi fundada no sangue do seu Filho. Como é linda uma igreja que tem mãe. Quando eu perdi a minha mãe, e eu acho que é uma das piores experiências que o ser humano pode ter, depois do enterro dela, eu voltei para casa e olhei para um quadro que eu tenho de Jesus crucificado já há muitos anos. Eu olhei para aquele quadro e disse dentro do meu coração, eu disse: Senhor, a minha mãe era a única pessoa que eu tinha para conversar, que me ouvia, que eu podia abrir meu coração, que eu podia falar. Era a pessoa que me amava apesar dos meus erros, até quando eu era egoísta, até quando eu cometia os meus pecados, até quando eu fazia as coisas erradas, eu era amado, eu era acolhido por ela. E agora eu não tenho mais mãe. Jesus respondia no meu coração: você está enganado, meu filho. A minha mãe também é a sua mãe. E foi a partir de momentos como esses que começou a brotar em meu coração um desejo irresistível de voltar para a igreja de Jesus Cristo, a igreja dos mártires, a igreja dos santos, a igreja da qual eu jamais deveria ter me afastado. Então eu quero reforçar o convite a você, meu amigo evangélico que já foi católico. Volte, venha com Maria, venha com São Pedro, com São Paulo e com todos os santos adorar a Deus e cantar hinos de louvor a Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, juntamente nessa igreja fundada pelo próprio Senhor Jesus. Deus abençoe você. É o desejo do meu coração. Perfeito, não é mesmo?
essa mensagem do ex-pastor Jean-Pierre. Perfeito. Bem, converta-se. Volte para casa. Volte para casa, você que está assistindo, que é protestante. E você que está assistindo, que é católico, por favor, considere adquirir os 2 e-books. Católico sim, e daí 38 argumentos para defender a sua fé dos ataques protestantes e 95 teses para ser católico. Basta ler o QR Code que está aparecendo aqui, esse QR Code mesmo aqui. Se você estiver assistindo na televisão, dá para você pegar o seu celular e ler esse QR Code. E se você estiver assistindo pelo celular mesmo, basta clicar no link que vai estar na descrição deste vídeo. Ou então no primeiro comentário fixado. Bom, é isso. Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.